Esse assunto de casas mal assombradas, às vezes parece coisa de filme americano, não é? Mas às vezes a gente já ouviu muitos relatos de pessoas, inclusive, que contam para a gente de alguns fenômenos estranhos que acontecem em algumas casas. E eu, recolhendo algumas dessas histórias, encontrei 2 histórias que o padre Steve Rossetti, aquele que eu contei ontem a história para vocês, ele também conta a história de 2 casos de pessoas que procuraram a ele, que enfrentaram essas situações. O primeiro é de um bombeiro que ligou para ele dizendo que a casa dele estava com problemas. Estava enfrentando uma situação difícil, esse bombeiro lá na sua casa. E ele disse que logo que ele mudou, começou a acontecer algumas coisas estranhas na casa. Luzes acendiam e apagavam sozinhas, portas eram destrancadas, sem ninguém mexer. De repente, aparelhos elétricos acabavam ligando do nada. Uma luz vermelha aparecia num corredor, sendo que naquele corredor não tinha nada. E de repente aparecia uma luz vermelha. E às vezes até ele e a esposa viram uma figura escura, meio ameaçadora, passando em algum dos lugares da casa. Então, alguma coisa estranha estava acontecendo na casa daquele homem. E aí, quando o padre foi conversando com ele descobriu que lá naquela casa era um lugar onde se praticava o tráfico de drogas. E não somente o tráfico de drogas, naquela casa, várias pessoas haviam sido mortas em um tiroteio. Então a gente entende que lá nessa casa foi perpetrado um grande mal. Então, tiroteio, tráfico de drogas, pecados foram cometidos naquela casa e por isso era uma casa onde o inimigo teve acesso. Digamos que lá alguma pessoa, como o padre disse, alguma pessoa lá acabou dando uma abertura ao inimigo. E isso aconteceu e lá naquela casa começaram a acontecer esses movimentos estranhos. E aí o que o padre Rossetti disse? Que quando acontecem comportamentos de pecado em algumas casas, isso dá uma abertura, pecados graves. Isso dá uma abertura à ação do inimigo. Quando acontece, por exemplo, mortes que não são naturais, como assassinatos ou como suicídios, ou acontece quando há alguma interrupção da gravidez forçada naquela casa, quando uma mãe acaba tirando a vida do próprio bebê dentro do seu ventre. E esses lugares, então, reconhecem uma abertura à ação do inimigo. Isso acontece em muitas dessas casas. Acontece também em uma casa onde são feitos rituais de ocultismo naquela casa, rituais de alguma forma de ocultismo, de magia, de algum culto dos espíritos ou de entidades naquela casa. Há uma abertura naquela casa à ação do inimigo. Então isso aí acontece, e aí a gente pergunta, o que é esse remédio para essa casa, não é? Tem muitas coisas que podem ser feitas nessa casa. O padre Steve Rossetti, ele fala, sobretudo, de rezar, usar sacramentais, como a gente tinha dito ontem, e rezar orações de libertação. Mas em algum caso mais grave, de alguma infestação maior, isso é o que a igreja chama de infestação, é um grau de ação extraordinária do inimigo. A ação ordinária do inimigo, ordinária no sentido de comum, corriqueira, o inimigo age na nossa vida sobretudo por meio da tentação, que eu, você, cada um de nós passamos. Mas a ação extraordinária do inimigo é a ação que se chama de obsessão, de infestação e de possessão. Talvez em algum outro dia a gente vai falar mais sobre isso, que agora o padre está falando sobre a infestação, que é exatamente isso. É uma ação do inimigo em algum lugar, em alguma casa, em algum espaço, é lá que o inimigo está agindo. Então, em algum caso mais grave, precisa haver uma oração de exorcismo da parte de um sacerdote para poder libertar aquela casa. O padre Rossetti diz, Jesus sempre vence, mas em algumas vezes demora um pouquinho, precisa mais de perseverança na oração para libertar aquela casa. Esse é o primeiro dos casos. Mas há um outro caso que o padre Steve conta, esse um pouquinho mais sério. Ele conta de um telefone que uma pessoa recebeu que ele recebeu de uma pessoa de um outro estado lá dos Estados Unidos, muito desesperada. Ele era protestante batista, mas não praticava, e a sua esposa não acreditava em nada. Mas aí ele
acabou herdando uma casa e ele descobriu que nessa casa eram praticados abusos de menores e várias práticas de ocultismo. Então, nessa casa começou a haver um grande portal para a ação do inimigo, porque nessa casa foram feitos ritos, não é, contra Deus, chamando o inimigo, e atos mais pesados. E aí o que aconteceu? Lá nessa casa aconteceram várias coisas. Ele dizia que em algum lugar a temperatura mudava extraordinariamente em apenas um cômodo da casa, sem explicação. E tinha vez até que o próprio cachorro da casa latia incontrolavelmente, numa voz um pouco diferente. Uma voz, o cachorro não tem voz, mas um latido um pouco mais agudo e mais forte, latia incontrolavelmente, e ele entendeu que isso era um sinal de que as coisas não estavam boas naquela casa. E eu havia pedido ao irmão Manuel Maria, só para contar um fato concreto que acabou acontecendo aqui. Uma pessoa que veio pedir ajuda a gente, como nesse caso, os cachorros têm uma sensibilidade, os animais percebem alguma coisa espiritual, uma presença do inimigo. Então uma vez, uma família veio nos procurar, uma jovem que era do grupo de jovens, veio com seus pais, com seu irmão, se eu não me engano, e eles disseram: irmãos, tem alguma coisa muito estranha acontecendo. E contaram fatos estranhos acontecendo na casa, e contaram também que o seu cachorro ficava latindo, como o irmão falou, como um latido assustado, e às vezes se escondia, ficava com medo, se urinava, e eles perceberam que aquilo não era normal. Coisas estranhas acontecendo na casa, e o cachorro daquele jeito. E eles perguntaram o que fazer, pediram ajuda. E como o padre Roberto Bem-vindo já tem orientado, e outros padres exorcistas, o primeiro lugar a exorcizar é o nosso coração. Eu conversei com aquela família e disse: há quanto tempo vocês não se confessam? E eles disseram: há muito tempo, irmão. E eles foram se confessar e foram ajeitando aquilo que estava errado para estarem na graça de Deus. Depois aspergiram a casa com água benta, colocaram medalha milagrosa, medalha de São Bento na casa, e tudo aquilo passou. Muitas vezes é importante descobrir a fonte da maldição. Pode ser algum trabalho que fizeram, pode ser alguém que lançou aquilo, pode ser algum presente mal intencionado com feitiço. Seja lá qual for, se você estiver blindado com Cristo, unido com Cristo, em dia com a confissão, com o perdão ao próximo, né? Como eles fizeram, graças a Deus tudo passou, né? E durante esses dias a gente vai aprendendo mais com o Padre Roberto Bem-vindo e vai se protegendo mais, se blindando, né? Para que esses males não possam ter força e atingir os nossos familiares e a nossa casa. Então essa história dos cachorros é uma história que se repete. Esses animais, eles têm uma certa percepção, é uma coisa um pouco inexplicável, nem os próprios exorcistas conseguem explicar direito, mas o fato é que isso acontece com alguns animais que sentem, de alguma forma, a presença do inimigo. E lá nessa casa, então, esse homem do estado de Indiana, nos Estados Unidos, estava percebendo, em algum momento, numa noite, ele estava se sentindo sufocado. Em outras noites, uma das suas filhas sentiu uma mão perto da perna dela e olhou, tinha uma sombra. As gavetas da cozinha abriam e fechavam. Uma situação esquisita mesmo, que a gente vê naquela casa. E ele chamou um sacerdote católico, porque nessas horas é interessante, porque isso acontece em outros casos. Quando é para fazer uma oração de libertação, um exorcismo numa casa, muitas pessoas que não têm fé ou que são até protestantes procuram sacerdotes católicos, porque entendem que a autoridade maior está na Igreja Católica, não é? E eles procuraram um sacerdote católico que perguntou para eles, um pouco cético: na casa de vocês não tem ratos, não? Será que não são ratos que estão fazendo? Eles falaram: não, ratos não fazem o que a gente experimenta. Depois eles foram numa paróquia que ficava perto da casa deles e falaram com um sacerdote, contaram a história, e o sacerdote disse: olha, eu estou saindo de férias hoje, mas eu vou na casa de vocês fazer uma oração. E o padre foi lá, deu a bênção, fez uma oração, depois saiu de férias e entrou em contato com eles, perguntou como é que estavam as coisas. Eles disseram que estavam
um pouco melhores. Ele falou, um pouco melhores para dizer que não estão tão graves, a gente não está escutando tantos barulhos à noite, mas algumas coisas estranhas ainda continuam. E aí ele, mais uma vez, depois que chegou de viagem, ele fez outra oração de libertação naquela casa, e aí afinal a casa foi libertada. Depois o padre Steve conta essa história desse sacerdote que fez essa oração, e ele conta que depois essas pessoas começaram, claro, a participar da igreja, porque isso que o padre Bem-vindo disse é o mais importante, claro, é a pessoa participar da igreja, estar na graça de Deus, não é? Então, ele falou isso, e aí eles começaram a participar da igreja, e a vida foi completamente diferente daquelas pessoas, não é? Foi transformada. Então a gente vê que nessas atitudes, uma vez uma pessoa me contou, uma mulher, que na vizinha dela, e era interessante porque ela era de uma fé católica profunda, frequentava a missa inclusive diária, mas ela dizia que a vizinha de parede dela, parede com o apartamento dela, fazia cultos de entidades e inclusive queimava muitos incensos, coisas muito estranhas, e ela sentia o incenso entrando pela janela e ela não sabia o que fazer porque ela estava começando a ter pesadelos. E ela achava estranho porque como ela estava vivendo e tudo de acordo com o plano de Deus, mas a cabeceira da cama dela dava para a parede, e do lado de trás da parede ela sabia que era o lugar onde era o altar dessa mulher, onde ela fazia esse culto das entidades. O que ela fez? Ela deu um jeito de lacrar completamente aquele lado da janela para que não entrasse nada, e ela colocou um crucifixo exatamente no local de costas do altar, e ela rezou e rezou e rezou, e com pouco tempo aquela mulher acabou se mudando daquele apartamento, e ela conseguiu dormir em paz. Então a gente vê que essas coisas podem parecer distantes, mas às vezes essas coisas podem estar perto da gente, podem às vezes acontecer lugares, pessoas na nossa casa que a gente não sabe, ou pessoas que vêm visitar a nossa casa, que acabam fazendo alguma coisa. Então a gente entende que essas coisas são misteriosas e que Deus precisa estar muito perto de nós. E é por isso que a gente tem feito muitas orações de proteção, de libertação,